Tem uma diferença enorme entre ter uma riqueza no subsolo e mandar de fato no destino dessa riqueza. A discussão sobre terras raras no Brasil parece, à primeira vista, uma conversa sobre geologia, mineração ou oportunidade econômica. Mas não é. No fundo, essa é uma discussão sobre poder, sobre quem controla a cadeia inteira, sobre quem decide se um recurso estratégico vai servir para fortalecer o país que o possui ou para alimentar a força industrial, tecnológica e militar de outra potência. E quando essa diferença some do debate, o Brasil deixa de aparecer como sujeito e passa a aparecer como fornecedor. Foi exatamente isso que ficou exposto quando Flávio Bolsonaro apresentou o Brasil em evento nos Estados Unidos, como solução para que os Estados Unidos tenham acesso a minerais de terras raras, destacando inclusive a importância desses minerais para a defesa americana. Não é um detalhe de linguagem, é a revelação de um ponto de vista. Porque a pergunta decisiva não é se o Brasil tem terras raras. A pergunta é: terras raras para quê, para quem e sob qual comando político? Quando um político brasileiro fala de um recurso estratégico nacional a partir da necessidade dos Estados Unidos, ele já deslocou o centro da discussão para fora do país. O Brasil deixa de ser pensado como uma nação que pode transformar esse patrimônio em alavanca de desenvolvimento próprio e passa a ser pensado como peça útil na estratégia de outro. Isso fica ainda mais grave quando a gente olha para o contexto internacional atual. Não existe interesse neutro em minerais críticos. Existe uma corrida aberta entre grandes blocos econômicos para garantir suprimento, reduzir dependências e disputar vantagem industrial e geopolítica. Hoje, terras raras não são só uma commodity valiosa. Elas são um insumo central para a defesa eletrônica avançada, transição energética, semicondutores, turbinas e, sobretudo, ímãs permanentes, que são parte essencial de várias tecnologias estratégicas. E por que essa disputa é tão intensa? Porque o mundo inteiro sabe que a jazida, sozinha, não garante soberania. O poder real está no controle da cadeia. E essa cadeia continua altamente concentrada. Segundo a Agência Internacional de Energia, em 2024, a China respondeu por cerca de 60% da produção mineral de terras raras magnéticas e por 91% do refino global. Esse dado é decisivo, porque mostra que o gargalo não está apenas em tirar o minério do chão. O gargalo está em separar, beneficiar, refinar, transformar e fabricar. Em outras palavras, quem controla os elos mais sofisticados controla o valor, controla a tecnologia e controla a decisão estratégica. É por isso que o mundo não está brigando por qualquer buraco no mapa. Está brigando pelo comando das cadeias de suprimento do século XXI. É nesse cenário que Estados Unidos e União Europeia estão se movendo. Em 13 de abril de 2026, a União Europeia lançou a operação de uma plataforma de compras para minerais críticos como parte de sua estratégia para diversificar fornecedores e reduzir dependências, especialmente em relação à China. Isso se soma ao marco regulatório europeu para matérias-primas críticas, que estabeleceu metas para 2030, 10% da demanda anual coberta por extração interna, 40% por processamento interno, 25% por reciclagem e limite de 65% de dependência de um único país terceiro. Ou seja, a própria Europa está dizendo com todas as letras que soberania mineral não é só acesso ao recurso, é capacidade de processar, reciclar e controlar a cadeia. Os Estados Unidos estão fazendo a mesma coisa pela via do financiamento, da diplomacia e da articulação estratégica. Em fevereiro de 2026, o governo americano fechou um acordo de 565 milhões de dólares com a mineradora Serra Verde no Brasil, incluindo a possibilidade de participação acionária minoritária. Em março, a Reuters revelou que Washington também estava em conversas com o Brasil sobre cadeias de suprimento de minerais críticos. E, em abril, Estados Unidos e Austrália ampliaram o apoio conjunto a minerais críticos com um pacote bilionário, explicitamente ligado à tentativa de diversificar cadeias e reduzir a dependência em relação à China. Nada disso é aleatório, é política de Estado, é geopolítica industrial em tempo real. Agora repara no contraste.
Enquanto as grandes potências tratam minerais críticos como questão de segurança econômica, segurança industrial e autonomia estratégica, parte da direita brasileira trata o assunto como oportunidade de oferecer o país como base material confiável para os interesses de fora. E esse é o ponto central da crítica. O problema não é falar de parceria internacional. O problema é entrar nessa parceria já aceitando o papel inferior. Já aceitando que o Brasil fique com a mina, enquanto o financiamento, a tecnologia, o refino, a manufatura avançada e a captura da maior parte da renda estratégica continuem concentrados no exterior. Isso não é pragmatismo, isso é dependência com discurso moderno. É a velha posição periférica, só que embalada na linguagem dos minerais do futuro. E o mais interessante é que o próprio Estado brasileiro, na sua formulação oficial, reconhece esse risco. A Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos fala em assegurar a soberania nacional e a autonomia competitiva do país, desenvolver a transformação mineral no território nacional, promover a agregação de valor e adensamento industrial e reduzir a vulnerabilidade externa frente à importação de minerais, insumos e materiais críticos. Isso é muito importante porque mostra que a questão já está colocada de forma clara. Extrair sem transformar aprofunda a vulnerabilidade. Dominar a cadeia fortalece a soberania. O problema, portanto, não é falta de diagnóstico. O problema é a disputa sobre a direção política desse patrimônio. É aqui que a crítica ganha profundidade, porque soberania nacional não é um enfeite jurídico. Não basta o recurso estar formalmente dentro do território brasileiro. Se a lógica que organiza sua exploração é externa, se a demanda estratégica vem de fora, se o capital decisivo vem de fora, se a tecnologia vem de fora e se os elos mais lucrativos continuam fora, então a soberania fica reduzida a uma casca. O território é nacional, mas o sentido econômico e geopolítico da produção deixa de ser. E esse é um mecanismo clássico de dependência. O país pode até exportar mais, pode até atrair investimento, pode até entrar num setor considerado moderno, mas continua ocupando o elo subordinado da divisão internacional do trabalho. No caso das terras raras, isso é ainda mais perigoso, porque existe uma ilusão fácil de vender. A ilusão de que participar de uma cadeia estratégica já é por si só sinal de desenvolvimento soberano, não é? Um país pode entrar num setor decisivo e ainda assim entrar pela porta dos fundos. Pode virar fornecedor de matéria-prima de alto interesse global e continuar sem comando sobre o valor, sem domínio tecnológico e sem capacidade real de decisão. É o que a gente poderia chamar de reprimarização qualificada. Você não está exportando um produto qualquer, você está exportando algo sofisticado do ponto de vista geopolítico, mas continua preso ao elo primário da cadeia. O rótulo muda. A posição estrutural nem tanto. Então, quando Flávio Bolsonaro apresenta o Brasil como solução para os Estados Unidos terem acesso a terras raras, o que aparece ali não é apenas uma frase infeliz, é uma concepção de país. Uma concepção em que o patrimônio mineral brasileiro serve, antes de tudo, para aliviar a vulnerabilidade estratégica de outra potência. Uma concepção em que o Brasil não parte da pergunta como usar esse recurso para elevar nossa autonomia produtiva, tecnológica e industrial, mas da pergunta como podemos ser úteis ao reordenamento das cadeias do Ocidente? E isso importa porque a forma de formular a questão já antecipa a política que vem depois. Uma política soberana faria o contrário. Partiria do interesse nacional brasileiro e submeteria qualquer parceria internacional a esse interesse. Isso significa entender que a exploração de terras raras só faz sentido, do ponto de vista do desenvolvimento, se vier acompanhada de capacidade nacional de separação e refino, política industrial para ímãs e componentes, coordenação estatal do financiamento, exigência de transferência tecnológica, regras de conteúdo local, controle sobre contratos de fornecimento e liberdade para restringir a exportação bruta quando for necessário empurrar a agregação de valor para dentro do território nacional. Sem isso, o Brasil vira plataforma extrativa de luxo. Com isso, o recurso pode se transformar em força produtiva nacional. E esse é o ponto que muita gente tenta esconder. A abundância natural, por si só, não liberta ninguém. Dependendo da forma como ela é organizada, ela aprofunda a dependência. A história econômica da periferia está cheia desse padrão. O país tem recurso, mas não tem comando. Tem extração, mas não tem indústria.
Tem exportação, mas não tem autonomia. Tem riqueza no solo, mas não tem poder sobre a riqueza. E no momento em que o mundo vive uma nova disputa por cadeias críticas, repetir esse padrão com as terras raras seria trocar uma oportunidade histórica por uma função subalterna renovada. No fim das contas, a divergência real não é entre abrir ou fechar a economia, nem entre fazer ou não fazer acordos. É entre aceitar que o Brasil seja fornecedor periférico de uma cadeia controlada por outros ou usar um recurso estratégico para construir capacidade produtiva, tecnológica e decisória própria. É entre tratar as terras raras como commodity destinada a abastecer a segurança industrial de potências estrangeiras ou tratá-las como alavanca de industrialização, planejamento e poder nacional. Por isso, a questão das terras raras revela muito mais do que um debate sobre mineração. Ela revela o tipo de país que se quer construir. Um país que oferece suas vantagens naturais para servir de retaguarda a projetos alheios, ou um país que transforma essas vantagens em base material de soberania. E essa escolha não é técnica, é política. Porque, no fim, o problema nunca foi simplesmente possuir terras raras. O problema sempre foi decidir se elas vão aprofundar a dependência brasileira ou ajudar a romper com ela. E um país que se apresenta ao mundo apenas como solução para a necessidade estratégica dos outros já começou a abrir mão da resposta mais importante de todas, a resposta sobre si mesmo.